Ele estava acostumado a ouvir o barulho de papéis sendo assinados, contratos bilionários sendo fechados e aplausos em reuniões, em que sua palavra era a que definia o destino de empresas inteiras. O tilintar das taças de cristal, o ronco grave dos motores de carros de luxo e o som abafado dos sapatos caros nos salões de mármore faziam parte da rotina de Henrique Vasquez, o homem que todos chamavam de gênio dos investimentos. Mas naquela manhã, o som que ecoava era outro, um silêncio pesado, cortado apenas pelo bater do ponteiro de um relógio antigo e pelo coração acelerado de um homem que encarava a tela do computador com incredulidade. Números vermelhos, uma avalanche de dígitos negativos e uma frase cruel piscando diante de seus olhos, conta zerada. Como aquilo tinha acontecido? Henrique piscou várias vezes, como se o simples ato de fechar e abrir os olhos pudesse alterar a realidade. Mas não havia erro. A fortuna que ele havia levado 20 anos para construir evaporara em poucas semanas, resultado de decisões erradas, do orgulho de acreditar que jamais cairia, e de uma crise financeira que não perdoava nem os mais astutos. As paredes do escritório, antes símbolos de poder, agora o sufocavam. O cofre atrás da mesa, que já guardou milhões em contratos, joias e documentos, estava vazio. O silêncio daquele espaço gritava mais alto que qualquer ruído de festa. Henrique respirou fundo, mas o ar parecia pesado. O milionário, que sempre teve respostas afiadas e estratégias perfeitas, não sabia o que fazer. Nos dias seguintes, sua queda foi rápida e cruel. Primeiro vieram as chamadas de bancos exigindo pagamentos. Depois, os advogados de antigos sócios cobrando responsabilidades. E então a imprensa, manchetes em portais e jornais destacavam a derrocada do rei do mercado. Seus amigos mais próximos desapareceram como fumaça, convites para eventos cessaram, e até sua própria família olhava para ele com uma mistura de incredulidade e medo. Henrique tentou resistir, colocou imóveis à venda, cortou despesas, tentou renegociar. Mas tudo parecia tarde demais. Quando alguém cai em desgraça, o mundo gira rápido contra ele. Em poucas semanas, Henrique, o homem que era dono de jatos e iates, estava sozinho em um apartamento vazio, comendo o que restava na geladeira. A queda não tinha sido apenas financeira, era emocional, espiritual e até física. Ele mal dormia, mal se alimentava, e os olhos fundos refletiam mais do que cansaço, refletiam desespero. Numa noite de chuva intensa, quando o barulho da água parecia zombar de seu silêncio interno, Henrique desabou. Estava sentado no chão da sala, entre caixas de documentos antigos e móveis cobertos por lençóis brancos, lembranças de uma vida que já não existia. As lágrimas vieram, e ele não conseguiu contê-las. O homem que nunca chorava, que era conhecido por ser duro, inabalável, agora soluçava como uma criança perdida. E foi nesse fundo do poço que algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez em anos, ele lembrou-se de algo que sempre ignorara: a fé. Quando pequeno, sua avó o levava à igreja, e ele ouvia sobre um Deus que cuidava dos pobres, que ouvia orações sinceras, que via corações quebrantados. Henrique havia rido disso, chamando de crença para fracos. Mas naquela noite, sem ninguém ao seu lado, sem dinheiro, sem saída, ele murmurou uma frase que mudaria tudo: Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Não houve resposta imediata, nenhum raio de luz entrou pela janela, nenhum milagre instantâneo aconteceu. Mas dentro dele, algo diferente surgiu. Um alívio, uma leveza estranha. Era como se o simples ato de falar aquilo tivesse tirado um peso enorme de suas costas. Henrique dormiu naquela noite no chão da sala, sem cobertor, mas pela primeira vez em semanas, teve algumas horas de descanso profundo. Na manhã seguinte, ao acordar, percebeu que ainda não tinha nada, mas dentro dele havia uma semente, algo pequeno, mas poderoso: esperança. E essa esperança o levaria por um caminho que ele jamais imaginaria. Um caminho onde descobriria que às vezes é preciso perder tudo para finalmente encontrar aquilo que realmente importa. Mas o que Henrique não sabia é que esse pedido simples, essa oração quase desesperada, iria desencadear uma série de acontecimentos que mudariam não só a sua vida, mas também a vida de muitas outras pessoas. E agora eu quero te perguntar: você acredita que um simples pedido, feito no momento mais escuro, pode abrir portas que nenhum dinheiro no mundo poderia abrir?
Se você acredita, deixa um comentário aqui embaixo e compartilha comigo a sua opinião, porque eu quero muito saber até onde você acha que essa história pode chegar. E claro, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. Henrique acordou naquela manhã com a sensação de que algo diferente o aguardava, embora tudo ao redor ainda fosse cinza. O apartamento continuava vazio. As contas espalhadas sobre a mesa insistiam em lembrá-lo de sua falência, e o celular não tocava mais com convites ou propostas milionárias. Ainda assim, havia dentro dele uma centelha acesa pela oração feita na noite anterior. Ele não sabia explicar, mas sentia que precisava sair de casa, caminhar, respirar outro ar. Vestiu uma roupa simples, bem diferente dos ternos sob medida que costumava usar, e desceu pelas ruas que antes percorreu em carros de luxo. Agora, caminhava como qualquer pessoa. Comum, invisível, sem olhares de admiração ou inveja. O mundo não se curvava mais para ele, e, pela primeira vez, Henrique percebeu como era viver sem o peso do status. Enquanto andava sem rumo, seus olhos foram atraídos para um grupo de pessoas em frente a uma pequena igreja de bairro. Não era uma construção grandiosa, não havia mármore, lustres ou bancos estofados. Apenas paredes simples, portas de madeira e um cartaz escrito à mão: "Café solidário, todos são bem-vindos." Henrique hesitou. Parte dele queria virar as costas e continuar andando, mas algo o puxava para perto. Aproximou-se devagar, observando crianças rindo com pães nas mãos, idosos recebendo abraços e jovens distribuindo copos de café quente. Aquela cena contrastava de forma brutal com os jantares luxuosos que Henrique frequentava, onde cada sorriso era comprado e cada abraço escondia interesse. Uma senhora percebeu sua presença. Tinha cabelos brancos presos em coque, olhos brilhantes e um sorriso que parecia atravessar qualquer armadura. Aproximou-se dele e perguntou com simplicidade: "Bom dia, meu filho. Quer um café?" Henrique ficou desconcertado. Ele, que antes recusava ofertas até de chefes renomados, não sabia como reagir diante daquela xícara fumegante oferecida com tanto carinho. Murmurou um sim quase inaudível e aceitou. Ao provar o café, percebeu que não era o sabor que importava, mas a sensação de ser acolhido sem condições, sem perguntas, sem julgamentos. "Faz tempo que não o vejo por aqui", disse a senhora. "Você é novo no bairro?" Henrique respirou fundo. Poderia inventar uma história, esconder sua verdadeira identidade, mas algo o fez ser sincero. "Na verdade, morei em lugares bem diferentes daqui. Tive uma vida muito diferente, mas perdi tudo. E agora, estou apenas tentando entender para onde vou." A mulher não se espantou, não o julgou, apenas colocou a mão sobre o ombro dele e respondeu: "Então talvez esteja exatamente no lugar certo. Às vezes, Deus permite que percamos tudo para entendermos que nunca estivemos sozinhos." Aquelas palavras atravessaram Henrique como uma flecha. Era como se a resposta à sua oração da noite anterior estivesse vindo ali, através da boca de uma desconhecida. Ele não soube o que dizer, apenas agradeceu. Nos dias seguintes, Henrique voltou àquele pequeno templo. Não buscava nada além de silêncio, um espaço onde pudesse respirar e refletir. Aos poucos, começou a conversar com as pessoas dali. Descobriu histórias de luta muito mais duras que a sua. Mãe solo criando filhos com pouco mais que fé. Trabalhadores que mal tinham o que comer, mas dividiam o pouco que possuíam. Jovens que acreditavam em um futuro mesmo diante das dificuldades. Foi nesse ambiente que Henrique conheceu Mateus, um jovem voluntário que organizava os cafés da manhã solidários. Diferente de muitos, Mateus não sabia quem Henrique tinha sido. Para ele, aquele homem de roupas simples era apenas mais um que buscava algo. A relação entre eles começou com conversas banais, mas logo se aprofundou. Mateus falava de fé com naturalidade, como quem fala de respirar. "Sabe", Henrique disse Mateus em uma das conversas, "quando tudo parece ruir, é porque Deus está construindo algo novo. A gente só precisa confiar, mesmo sem entender." Henrique ouvia e, embora ainda lutasse contra sua mente lógica e calculista, sentia que havia verdade naquelas palavras. Enquanto isso, fora daquele pequeno círculo de fé, o mundo não perdoava sua queda. Ex-sócios
espalhavam histórias, manchetes maldosas manchavam sua reputação, e antigos amigos o evitavam como se tivesse uma doença contagiosa. Henrique chegou a ver, em um jornal, uma matéria dizendo: ex-milionário agora vive como indigente. As palavras queimaram como ferro em brasa, mas ao mesmo tempo provocaram algo inesperado: riso. Ele riu sozinho, não de alegria, mas de perceber o quanto havia se importado com a opinião alheia. Naquela noite, deitado em seu colchão gasto, Henrique fez sua segunda oração. Já não era uma súplica desesperada, mas um diálogo. Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo comigo, mas se essa queda tem um propósito, me mostra. Eu não quero mais viver como antes. Eu quero aprender o que realmente importa. E foi a partir dessa oração que uma nova porta começou a se abrir. No domingo seguinte, Mateus convidou Henrique para ajudá-lo na distribuição de cestas básicas. Henrique quase recusou, achando que não teria nada a oferecer, mas acabou aceitando. A cada porta que batiam, a cada sorriso de gratidão que recebiam, algo dentro dele se transformava. Ele, que antes media tudo em cifras, começou a medir em olhares, em abraços, em lágrimas de alívio. Numa das casas, uma criança correu até Henrique e lhe entregou um desenho feito em papel amassado. 2 bonecos de mãos dadas, sob um sol amarelo. É você e eu, disse o menino. Henrique engoliu em seco, sem saber como reagir. Guardou aquele papel como se fosse um diamante. Na volta para casa, com o desenho ainda em mãos, percebeu que sua oração estava sendo respondida de forma inesperada. Deus não estava devolvendo sua fortuna. Estava devolvendo algo que ele nem sabia que havia perdido: a capacidade de sentir, de se importar, de amar sem interesse. Mas essa jornada estava apenas começando. O que Henrique não imaginava era que, em breve, seria colocado à prova de uma maneira ainda mais intensa. Ele descobriria que confiar em Deus não significava ausência de problemas, mas presença de força para enfrentá-los. E é justamente nesse ponto que eu quero te perguntar: você acredita que Deus pode usar pessoas simples, encontros improváveis e até perdas dolorosas para escrever uma história muito maior do que imaginamos? Se acredita, deixa seu comentário aqui embaixo. E não esquece, se inscreve no canal e deixa o like, porque o próximo capítulo da vida de Henrique vai te mostrar que o fundo do poço pode, sim, ser o começo de algo grandioso. Os dias de Henrique começaram a ganhar um ritmo inesperado. Pela primeira vez em anos, ele tinha uma rotina sem reuniões intermináveis, sem contas milionárias para analisar, sem viagens em jatinhos particulares. Agora, sua rotina era simples: acordar cedo, tomar café no templo com os voluntários, ajudar na distribuição de alimentos, ouvir histórias de pessoas que mal tinham o que comer, mas que carregavam uma fé inabalável. E, surpreendentemente, isso lhe dava paz. Mas o mundo que Henrique havia deixado para trás não se esqueceu dele. O nome Henrique Vasquez ainda carregava peso, mesmo que agora associado à falência. E foi justamente essa marca que trouxe de volta a primeira grande tentação. Numa tarde chuvosa, Henrique caminhava de volta para casa quando ouviu uma buzina insistente. Ao virar-se, viu um carro de luxo estacionar ao seu lado. De dentro, saiu Eduardo Fonseca, antigo sócio, homem de negócios conhecido pela frieza e pela ambição sem limites. O mesmo Eduardo que, meses antes, havia virado as costas para ele sem remorso. Henrique chamou com um sorriso cínico. Eu não podia acreditar quando me disseram que você andava por aqui. Olha só você, tão diferente. Henrique respirou fundo. Parte dele queria simplesmente seguir em frente, mas Eduardo insistiu. Entra no carro. Vamos conversar. Contra a própria vontade, Henrique entrou. No banco de couro macio, sentiu o peso de um passado que ainda o assombrava. Olha, vou ser direto, começou Eduardo. Sei que você perdeu tudo, mas ainda tem uma coisa que ninguém pode tirar: sua mente. Você continua sendo um estrategista brilhante. E eu tenho um negócio grande. Se você topar, em menos de 6 meses vai estar no topo de novo. Henrique franziu a testa. Eduardo continuou. É claro que não é exatamente dentro da lei, mas quem se importa? Você já jogou esse jogo antes. Dinheiro é dinheiro, e o mundo é dos ousados. O que você me diz? A proposta ficou ecoando na mente de Henrique como uma voz tentadora. Dinheiro rápido, poder de volta, status restaurado,
Bastava dizer sim, mas junto com essa voz, outra lembrança veio, a oração que fizera, a paz que sentira, os abraços recebidos no templo, o desenho da criança com 2 bonecos de mãos dadas. Henrique percebeu que estava diante de um dilema. Eduardo respondeu devagar: eu já estive lá, já tive tudo o que você está me oferecendo. E perdi, não só perdi dinheiro, perdi a mim mesmo. Não vou voltar para esse buraco. O rosto de Eduardo se contraiu em desprezo. Então você enlouqueceu de vez? Vai viver como um mendigo agora, achando que Deus vai te sustentar? Henrique, acorda. O mundo não funciona assim. Henrique encarou o ex-sócio com firmeza. Talvez eu tenha enlouquecido. Sim, mas se essa loucura significa ter paz, quando deito a cabeça no travesseiro, prefiro isso a qualquer conta bancária. Eduardo riu com deboche, ligou o carro e o deixou na calçada. Henrique ficou ali, sob a chuva, com o coração acelerado, mas estranhamente leve. Pela primeira vez, havia dito não àquilo que um dia teria aceitado sem pensar. Nos dias que seguiram, a tentação não parou. Chegaram mensagens antigas de contatos oferecendo parcerias fáceis, propostas para usar sua imagem em campanhas enganosas, até convites para retomar negócios com políticos influentes. Henrique recusou todos. Cada não doía, mas ao mesmo tempo fortalecia uma nova versão dele. Mas nem tudo era espiritualidade e paz. Havia também dificuldades reais. Henrique passou fome em alguns dias, chegou a vender pertences pessoais para pagar pequenas contas, e sentiu o peso da solidão quando as noites eram longas demais. Foi nesse ponto que Mateus percebeu e decidiu agir. Henrique, vem comigo hoje, disse o jovem voluntário. Quero te mostrar algo. Levaram-no até uma comunidade carente onde funcionava um pequeno centro educacional mantido pela igreja. Ali, crianças aprendiam a ler, a escrever e recebiam não apenas conhecimento, mas esperança. Henrique ficou encantado com os olhos brilhantes daquelas crianças. Ele, que sempre investira em grandes corporações, jamais havia pensado em investir em pessoas. Uma menina chamada Ana se aproximou e perguntou: tio, o senhor pode me ajudar com a lição de matemática? Henrique sorriu pela primeira vez em dias. Sentou-se ao lado dela e começou a explicar. A menina compreendeu rápido e, no final, o abraçou. Naquele momento, Henrique entendeu algo. Talvez Deus não quisesse devolvê-lo ao mundo dos milhões. Talvez quisesse usá-lo de outra forma, para algo maior. Mas o teste de fogo ainda não havia acabado. Poucos dias depois, Eduardo voltou à sua vida, agora com uma proposta ainda mais tentadora. Última chance, Henrique. Eu fechei um contrato internacional. Se você topar ser meu sócio, volta a ser milionário em questão de semanas. Mas é tudo ou nada. Henrique sentiu o coração bater forte. Parte dele quis dizer sim. Mas então lembrou-se da menina Ana, do desenho da criança, das palavras da senhora do café. Lembrou-se da oração feita em lágrimas. E com firmeza respondeu: Eduardo, eu escolho perder tudo de novo, se for preciso, mas não vou perder minha alma. Eduardo o chamou de louco, de fracassado, e saiu sem olhar para trás. Mas Henrique sabia, havia vencido a tentação. Naquela noite, sozinho em seu quarto, ajoelhou-se e orou de novo. Deus, obrigado por me dar força para dizer não. Eu ainda não sei para onde estou indo, mas sei que o Senhor está comigo. E isso me basta. E talvez, justamente por ter aberto mão daquilo que um dia o definiu, Henrique estava prestes a receber algo muito maior do que fortuna. Algo que mudaria o rumo de sua história e mostraria a todos que, quando tudo acaba, uma oração pode ser o começo de tudo. Agora eu te pergunto, você teria coragem de abrir mão de uma fortuna fácil para manter sua paz e sua fé? Ou cederia à tentação? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. E claro, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o próximo capítulo vai revelar como Deus começa a transformar não apenas Henrique, mas todos ao seu redor. Depois de tantas recusas, de tantos nãos ditos à tentação, Henrique começou a experimentar algo novo dentro de si. Era como se cada renúncia abrisse espaço para algo maior, uma serenidade silenciosa, quase imperceptível, mas que lhe dava ânimo para continuar. No entanto, a vida real não dava trégua. O aluguel atrasava. O pouco dinheiro que conseguia com pequenos bicos desaparecia em contas básicas. Havia noites em que jantava apenas um pedaço de pão e
água. Ainda assim, quando acordava no dia seguinte e caminhava até o templo, sentia-se alimentado por algo invisível. Foi nesse contexto de escassez que surgiu a primeira oportunidade de recomeço verdadeiro. Mateus o convidou para dar uma pequena palestra no centro educacional da comunidade. Henrique, você tem muito a ensinar. As crianças precisam ouvir de alguém que viveu coisas grandes, que caiu, mas que não desistiu. Você pode inspirar mais do que imagina. Henrique riu, meio incrédulo. Inspirar? Eu? Mateus, eu sou um fracasso ambulante. Não, Henrique. Você é alguém que está aprendendo a se levantar. E isso vale mais que qualquer fortuna. A contragosto, ele aceitou. No dia marcado, entrou numa sala improvisada, com paredes descascadas, cadeiras velhas e um quadro gasto. Mas lá estavam cerca de 30 crianças, olhos curiosos, esperando por ele. No início, a voz saiu trêmula. Ele contou sobre sua juventude, sobre como construiu uma fortuna, sobre o orgulho que o cegou. Confessou os erros, as ilusões e, por fim, a queda brutal. As crianças ouviam em silêncio, algumas boquiabertas, outras franzindo o senho como quem tentava compreender o peso de perder milhões. Mas quando Henrique disse, e mesmo depois de perder tudo, descobri algo que nunca tinha sentido antes: paz. Houve um silêncio profundo. Uma das meninas levantou a mão. Tio, o senhor tem menos coisas agora, mas parece mais feliz do que quando tinha muito. É isso? Henrique sorriu. Aquela pergunta simples desmontou qualquer discurso ensaiado. É exatamente isso, Ana. Eu descobri que felicidade não vem do que a gente tem, mas de quem a gente é, e de quem está com a gente. A sala explodiu em aplausos improvisados. Henrique saiu daquele encontro com lágrimas nos olhos. Sentiu, pela primeira vez, que sua queda poderia servir de degrau para levantar outros. Na semana seguinte, Mateus insistiu para que ele retornasse. Logo, as palestras se tornaram frequentes, e Henrique descobriu um novo propósito: ensinar. Não sobre dinheiro, mas sobre escolhas, sobre caráter, sobre fé. E como a vida é cheia de reviravoltas, o inesperado aconteceu. Um jornalista local, ao visitar o centro comunitário para fazer uma reportagem, ouviu uma das palestras de Henrique. Intrigado com a história, decidiu escrever sobre ele, do luxo à simplicidade. A jornada de um ex-milionário que encontrou paz após a falência. A matéria viralizou nas redes sociais. Muitos zombaram. Coitado, perdeu tudo e agora fala de Deus para crianças. Mas outros se sentiram inspirados. Pessoas começaram a visitar o centro para ouvir Henrique. Alguns empresários falidos procuraram-no em busca de conselhos. Até famílias em crise conjugal pediam sua ajuda. Henrique não buscara nada disso, apenas queria sobreviver. Mas agora sua vida tinha um novo rumo. Ele estava se tornando voz de esperança para quem acreditava que o fim era definitivo. Só que com a visibilidade também vieram novos testes. Uma grande editora o procurou, oferecendo contrato para lançar um livro autobiográfico. O adiantamento financeiro seria suficiente para resolver todas as dívidas. Mas havia uma condição: a editora queria sensacionalismo, queria detalhes sórdidos dos negócios escusos, nomes de políticos, histórias comprometedoras. Henrique passou noites em claro. O dinheiro era tentador, mas vender sua integridade por algumas páginas? Não, ele recusou. O tempo foi passando, e Henrique se tornou peça fundamental no centro comunitário. As crianças o esperavam ansiosas, como se fosse um herói. Adultos humildes viam nele alguém que, apesar de não ter nada, carregava uma riqueza invisível. E foi nesse cenário que algo extraordinário aconteceu. Um antigo investidor, que um dia perdera dinheiro por confiar em Henrique, apareceu de surpresa. Seu nome era Augusto, homem sisudo, conhecido por nunca perdoar uma falha. Henrique, ao vê-lo, sentiu o coração gelar. Augusto, eu não sei nem o que dizer. O homem, de braços cruzados, respondeu: eu li a matéria sobre você. Achei que fosse mais uma encenação barata, mas vim ver com meus próprios olhos. Henrique baixou a cabeça, envergonhado. Eu não tenho como devolver o que você perdeu. Augusto o interrompeu: não estou aqui por dinheiro. Estou aqui porque vi algo que nunca pensei ver em você: humildade. E preciso de alguém assim. Henrique ergueu os olhos, confuso. Alguém assim? Para quê? Augusto suspirou. Estou montando um projeto social. Quero investir em educação.
para comunidades carentes. Mas não confio em gente que só pensa em lucro. Eu quero alguém que já tenha sentido o gosto amargo da queda, alguém que saiba o valor de cada centavo. Quero você ao meu lado. Henrique não acreditava no que ouvia. Depois de tantas portas fechadas, ali estava uma porta aberta. Não para o luxo, não para a ostentação, mas para algo que realmente fazia sentido. Ele aceitou. A partir daí, Henrique passou a trabalhar ao lado de Augusto em projetos que beneficiavam centenas de crianças e famílias. O homem que um dia foi símbolo de ganância agora era símbolo de reconstrução. Mas o mais curioso é que, quanto mais Henrique se doava, menos falta sentia do que havia perdido. Era como se, ao entregar-se aos outros, fosse enchendo o vazio dentro de si. Certo dia, durante uma palestra para mais de 200 pessoas, Henrique encerrou dizendo: "Eu perdi uma fortuna, mas ganhei algo que dinheiro nenhum pode comprar: propósito. E se você acha que tudo acabou na sua vida, lembre-se, pode ser que seja apenas o começo de algo muito maior." O auditório inteiro se levantou em aplausos. Naquela noite, ao voltar para casa, Henrique ajoelhou-se novamente. "Deus, eu não sei para onde o Senhor ainda vai me levar, mas sei que já me deu mais do que eu merecia, uma vida com sentido. Obrigado." Mas mal sabia ele que os maiores desafios ainda estavam por vir, porque toda jornada de fé, mais cedo ou mais tarde, é provada no fogo, e é justamente nesse fogo que a próxima parte da história vai nos levar. Agora me diz, você acredita que, depois de perder tudo, alguém pode realmente encontrar um propósito maior? Deixe sua resposta nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque na próxima parte, Henrique vai enfrentar a prova mais dura de todas, uma prova que colocará em risco não apenas sua fé, mas também sua própria vida. Henrique estava em um dos melhores momentos desde a queda. Sua vida não era confortável, mas estava plena. O projeto com Augusto crescia, alcançando cada vez mais comunidades. Crianças que antes não tinham nem caderno agora aprendiam a ler. Famílias que viviam no desespero recebiam alimentos e apoio. E Henrique, todas as noites, agradecia a Deus por ter sido arrancado do abismo da ambição para viver algo tão maior. Mas como acontece em todas as histórias de transformação, a calmaria antecede a tempestade. Certa manhã, enquanto se preparava para sair de casa, Henrique recebeu uma ligação. Era de um número desconhecido. "Senhor Henrique Vasquez?", perguntou uma voz fria. "Sim, sou eu. Quem fala? Aqui é da Polícia Federal. O senhor está sendo intimado a depor. Temos questões sobre sua antiga empresa, movimentações financeiras suspeitas e possíveis fraudes. Compareça amanhã, às 9 da manhã." Henrique sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua mente voltou como um flash para o passado. Contratos manipulados, propinas disfarçadas de comissões, empréstimos camuflados. Ele sabia que sua antiga vida tinha deixado rastros. E, agora, o passado batia à porta, exigindo explicações. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ajoelhou-se, orou, pediu forças. "Deus, eu estou tentando mudar, mas parece que o passado não me larga. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu entrego nas tuas mãos." O dia seguinte amanheceu pesado. No caminho até a sede da Polícia Federal, Henrique sentia o coração disparar. Ao entrar na sala de interrogatório, foi recebido por 2 agentes sérios. "Senhor Henrique, precisamos de sinceridade absoluta. Temos documentos que provam que sua empresa, anos atrás, esteve envolvida em lavagem de dinheiro. Queremos saber até onde vai sua responsabilidade." Henrique fechou os olhos por um instante. Poderia mentir, poderia culpar terceiros, inventar desculpas. Mas, se havia aprendido algo, era que a verdade liberta, ainda que doa. "Eu assumi decisões erradas. Fechei os olhos para o que não deveria. Assinei papéis que jamais deveria ter assinado. Se for para pagar por isso, eu aceito. Mas, preciso dizer, hoje eu sou outro homem." Os agentes trocaram olhares. "Suas declarações serão anexadas ao processo. Mas, diante da sua colaboração, podemos considerar medidas alternativas à prisão." Henrique saiu dali exausto, mas aliviado. Não havia mais máscaras. Pela primeira vez, assumira diante da lei o peso de seus erros. Quando contou a Mateus e Augusto, esperava reprovação, mas o jovem apenas colocou a mão em seu ombro. "É isso, Henrique. O verdadeiro arrependimento é assumir as
consequências. E Augusto completou: se precisar enfrentar a justiça, não estará sozinho. Eu estarei com você. Essas palavras encheram os olhos de Henrique de lágrimas. Porém, a prova não terminou aí. Com a notícia do processo, os jornais começaram a noticiar: ex-milionário que agora prega a esperança é investigado por fraudes. Muitos que antes o aplaudiam se afastaram. Alguns pais retiraram os filhos das palestras. Pessoas na rua o olhavam com desconfiança. Henrique sentiu o peso da rejeição. Perguntava-se todas as noites: será que estou pagando por tudo de novo? Será que Deus me abandonou? Mas foi justamente nesse vale escuro que recebeu um recado inesperado. Um envelope simples, deixado na porta de sua casa. Dentro, havia uma carta escrita à mão: Senhor Henrique, eu sou pai de Ana, aquela menina que o senhor ajudou na lição de matemática. Quero que saiba que, independentemente do que digam de você, aqui em casa o senhor sempre será lembrado como o homem que trouxe esperança para minha filha. Quando ninguém acreditava nela, o senhor acreditou. E isso não tem preço. Continue firme. Henrique chorou ao ler aquelas palavras. Percebeu que, ainda que o mundo inteiro o julgasse, havia vidas transformadas que nenhum jornal poderia apagar. O processo seguiu. Meses de audiências, de incerteza, de noites mal dormidas. Mas Henrique manteve-se firme, orando todos os dias. Até que, finalmente, a decisão foi anunciada. Ele não seria preso, mas precisaria cumprir medidas socioeducativas, dedicando tempo obrigatório a trabalhos comunitários. Henrique sorriu ao ouvir. Era quase irônico, já fazia isso de coração, e agora seria obrigado por lei. Para ele, aquilo não era condenação, era confirmação. Aos poucos, a desconfiança começou a ceder. Pessoas que antes o rejeitavam passaram a enxergar sua postura de humildade diante da justiça como prova de caráter. Henrique reconquistava não o dinheiro, mas o respeito. Foi então que surgiu a maior de todas as provas: a saúde. Depois de uma palestra, Henrique sentiu uma forte dor no peito. Foi levado às pressas ao hospital. O diagnóstico caiu como um balde de água fria. Princípio de infarto, consequência do estresse acumulado. Deitado na maca, com aparelhos conectados, ele pensou: será que minha história termina aqui? Será que todo esse caminho foi apenas para eu morrer antes de ver a colheita? Mas, mais uma vez, a oração foi seu refúgio. Senhor, se for a hora, recebo em paz. Mas se ainda houver algo a fazer, dá-me mais tempo. Os dias seguintes foram de recuperação lenta. E, nesse tempo de fragilidade, Henrique descobriu algo precioso: a gratidão pelas pequenas coisas. O copo de água fria, o sorriso de uma criança no corredor, o abraço silencioso de Mateus ao visitá-lo. E foi ali, no leito de hospital, que uma nova ideia nasceu. Ele percebeu que sua história precisava alcançar mais pessoas. Não por fama, mas porque havia milhões vivendo em desespero, acreditando que falência era o fim. Decidiu gravar vídeos simples, no celular, contando sua trajetória. Postava na internet sem grandes expectativas. Mas, em pouco tempo, os vídeos viralizaram. Pessoas do Brasil inteiro comentavam: eu ia desistir da vida, mas sua história me deu forças. Henrique, deitado ainda em recuperação, entendia: Deus havia transformado sua queda em testemunho. Sua dor agora era remédio para muitos. E assim, mesmo diante de julgamentos, processos e enfermidades, Henrique descobriu a verdade mais poderosa: quando a fortuna acaba, o que resta pode ser mais valioso que todo o ouro do mundo. Mas mal sabia ele que, depois de tudo, ainda haveria um chamado maior. Algo que exigiria não apenas sua fé, mas sua entrega total. E esse chamado, você vai descobrir no próximo capítulo. Agora eu te pergunto: se o passado viesse te cobrar hoje, você teria coragem de encarar de frente, ou tentaria fugir? Escreve aqui nos comentários. E não esquece, deixa o like e se inscreve no canal, porque no próximo episódio, Henrique vai se deparar com um propósito que vai mudar não apenas sua vida, mas a vida de milhares. Henrique já não era mais o mesmo homem que um dia comandou empresas, assinou contratos milionários e viveu cercado de luxo. Agora, era lembrado como o ex-milionário que fala de esperança. Seus vídeos simples, gravados de um quarto modesto, haviam alcançado milhares de pessoas. Comentários chegavam de todos os cantos: empresários falidos, mães solteiras, jovens deprimidos, idosos esquecidos.
Todos encontravam em suas palavras um sopro de vida. Mas havia algo que Henrique ainda não compreendia. Para onde tudo isso levaria? Qual era o próximo passo? A resposta veio em uma noite silenciosa. Ele estava ajoelhado, orando, quando sentiu algo diferente. Não era apenas paz. Era uma inquietação, como se uma voz suave dissesse: há mais para você fazer. Mais do que vídeos, mais do que palestras. Eu quero que você leve esperança onde a dor é maior. Henrique abriu os olhos, assustado. Olhou em volta. Estava sozinho, mas sabia que aquela voz não era fruto da imaginação. Era um chamado. No dia seguinte, comentou com Mateus: sinto que preciso ir além. Não apenas falar, mas agir em lugares onde a esperança parece impossível. Lugares como quais? Perguntou o jovem. Henrique respirou fundo. Presídios, hospitais, as ruas onde ninguém quer entrar. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos e depois sorriu. Então vamos. E foram. O primeiro passo foi um presídio de segurança média. Henrique não sabia o que esperar. Ao entrar no pátio, dezenas de homens com olhar duro o encaravam. Muitos eram assassinos, ladrões, traficantes. A tensão era palpável. Mas quando Henrique começou a falar, algo aconteceu. Ele não usou palavras difíceis, não pregou moralismo. Apenas contou sua história, o luxo, a queda, a solidão, a oração. E disse: talvez vocês sintam que tudo acabou, mas eu sou prova de que sempre pode existir um recomeço. Alguns riram, debocharam, mas outros choraram. Em silêncio. Ao final, um preso se aproximou, alto, tatuado, olhar pesado, e estendeu a mão. Cara, eu nunca acreditei em nada, mas hoje eu senti algo diferente. Valeu. Henrique saiu dali com o coração ardendo. Era como se tivesse encontrado o lugar onde sua dor se tornava remédio. Depois, vieram os hospitais. Corredores cheios de gemidos, cheiros fortes de medicamentos. Henrique passava de leito em leito, falando com pacientes terminais, crianças em tratamento, famílias desesperadas. Em cada olhar, ele deixava uma palavra de esperança. E nas ruas, onde moradores debaixo de viadutos sobreviviam ao frio, Henrique distribuía não apenas comida, mas histórias. Eu já tive tudo, perdi tudo, e descobri que a vida vale mais que ouro. Se vocês estão aqui, não significa que acabou. Significa que ainda pode começar de novo. Essas ações começaram a crescer. Pessoas voluntárias se juntavam a ele. O movimento ganhou um nome: Projeto Nova Esperança. O que começou com um homem falido, agora se tornava uma rede que alcançava centenas, depois milhares. Mas o sucesso trouxe novos riscos. Certo dia, Henrique recebeu uma mensagem anônima no celular: pare de se meter onde não é chamado. Você não sabe com quem está lidando. Augusto, preocupado, investigou. Descobriu que alguns criminosos estavam irritados porque Henrique estava levando jovens das ruas para o projeto, tirando-os do tráfico. Henrique, isso é sério. Você está cutucando gente perigosa, alertou Augusto. Henrique, porém, respondeu com firmeza: Augusto, quando eu orava pedindo uma nova chance, eu sabia que não seria fácil. Se eu me calar agora, tudo o que passei terá sido em vão. Os riscos aumentaram, mas, ao mesmo tempo, o impacto também. Cidades vizinhas convidavam Henrique para palestras. Programas de televisão queriam entrevistá-lo. Ele sempre respondia a mesma coisa: não quero palco, quero vidas transformadas. Certa noite, já cansado, ele voltou para casa e encontrou uma multidão na porta. Pessoas segurando cartazes: obrigado, Henrique. Você salvou minha vida. Nunca desista. Ele não conseguiu conter as lágrimas. Ali, entendeu o chamado. Sua história não era apenas sobre perder e ganhar. Era sobre ser canal de esperança. E no meio daquela multidão, um menino pequeno correu até ele e disse: tio, minha mãe disse que eu ia crescer sem pai, mas agora eu quero ser como você. Henrique ajoelhou, abraçou o menino e respondeu: não seja como El, seja melhor. Naquela noite, ao se deitar, Henrique sorriu. Não tinha mansão, não tinha carro importado, não tinha milhões, mas tinha algo que jamais sonhara: um legado. E foi ali que percebeu: sua vida inteira, com todos os erros, quedas e dores, tinha sido apenas preparação para aquele chamado. Mas, como sempre, a vida guarda surpresas.
porque justo quando tudo parecia estar se encaixando, um acontecimento inesperado iria colocar Henrique diante de sua escolha mais difícil: salvar sua própria vida, ou entregar-se totalmente pelo bem dos outros. E essa escolha, você vai descobrir na próxima parte. Agora eu te pergunto, você teria coragem de se arriscar por pessoas que nem conhece? Se isso custasse sua segurança? Escreve aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever, porque na parte 7, Henrique enfrentará o maior sacrifício da sua jornada. O projeto Nova Esperança crescia mais rápido do que Henrique poderia imaginar. Em pouco tempo, já não era apenas uma ação local. Voluntários de várias cidades queriam participar. Igrejas, organizações não governamentais e até escolas pediam sua presença. O que começou com um homem quebrado agora se transformava em um movimento de fé e solidariedade. Mas todo o crescimento chama a atenção inclusive de quem não queria ver mudanças. Naquela manhã, Henrique recebeu uma ligação urgente de Augusto. Henrique, precisamos conversar. É sério. Eles se encontraram em um café simples, no centro da cidade. Augusto estava tenso. Descobri que alguns chefes do tráfico estão furiosos com o que você está fazendo. Dizem que você roubou soldados deles. Jovens que antes estavam nas esquinas agora estão no projeto. Isso mexe com o bolso deles. Henrique permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Sabia que aquilo poderia acontecer, mas ouvir em voz alta trouxe um peso novo. E o que você sugere, Augusto? Que eu pare? Eu sugiro que você tenha cuidado. Respondeu o amigo. Sério, eles não brincam. Henrique respirou fundo. Augusto, eu já vivi preso em grades invisíveis. O dinheiro, a ambição, o medo. Não posso voltar a ser escravo disso. Se eu parar agora, o que vou dizer para as crianças? Que desistimos porque era perigoso? Augusto abaixou a cabeça. No fundo, sabia que Henrique não recuaria. A emboscada dias depois, após uma palestra em uma comunidade, Henrique caminhava até o carro quando foi abordado por dois homens encapuzados. Você é o tal Henrique, não é? Perguntou um deles, empurrando-o contra a parede. Henrique sentiu o coração disparar, mas manteve a calma. Sim, sou eu. Então ouve bem, você vai parar de encher a cabeça desses moleques. Cada um que você tira da rua é dinheiro que a gente perde. Se continuar, não vai sobrar nada de você. Henrique engoliu seco. Sabia que aquela ameaça não era brincadeira. Mas, mesmo assim, respondeu com firmeza: eu não vou parar. Porque cada vida que vocês chamam de dinheiro é um futuro. E eu não vou abrir mão disso. Os homens o empurraram no chão e foram embora. Naquela noite, Henrique orou mais do que nunca. Senhor, eu não tenho armas, não tenho seguranças, não tenho poder. Mas tenho a fé de que o Senhor me colocou aqui por um motivo. Se eu tiver que pagar o preço, que seja pela vida dos outros. O atentado algumas semanas depois, enquanto distribuía alimentos embaixo de um viaduto, tiros ecoaram. Voluntários gritaram, correram. Henrique instintivamente se jogou sobre duas crianças, protegendo-as. Um dos tiros acertou seu ombro. A dor foi aguda, mas ele não soltou as crianças até que tudo cessasse. Foi levado ao hospital, onde passou por cirurgia. Quando despertou, estava rodeado de voluntários, médicos e repórteres. Você salvou aquelas crianças, disse um enfermeiro, emocionado. Colocou a própria vida em risco por elas. Henrique sorriu fraco. Não fui eu, foi Deus que me deu força. A notícia se espalhou. Manchetes diziam: ex-milionário leva tiro ao proteger crianças em ação social. O país inteiro falava dele. Pessoas que antes duvidavam agora enxergavam sua entrega verdadeira. Mas, para Henrique, não havia glória. Havia apenas gratidão por estar vivo. O legado durante a recuperação, ele refletiu profundamente. Entendeu que talvez não tivesse muito tempo. O tiro não fora fatal, mas seu coração, já fragilizado pelo infarto anterior, estava fraco. Os médicos foram claros: o Senhor precisa diminuir o ritmo. Qualquer esforço extremo pode ser o último. Henrique ouviu, mas sabia que não poderia parar. Sentia que sua missão estava chegando ao clímax. Chamou Mateus e: Augusto, eu não sei quanto tempo me resta, mas quero que vocês continuem o projeto, aconteça o que acontecer. Não deixem que o medo vença. Mateus, com lágrimas nos olhos, segurou a mão dele. Você não vai partir agora. Ainda temos muito a fazer juntos.
Henrique sorriu. A vida não está nas nossas mãos, Mateus. Está nas de Deus. A despedida inesperada algumas semanas depois, já recuperado o suficiente para andar, Henrique decidiu participar de uma grande reunião do projeto. Havia centenas de pessoas reunidas em uma praça, crianças, famílias, voluntários. Quando ele subiu ao pequeno palco improvisado, foi ovacionado. Ele olhou aquela multidão e respirou fundo. Eu não vim aqui falar de mim. Vim falar do que Deus pode fazer com qualquer um. Se Ele transformou um homem quebrado como eu, pode transformar qualquer vida aqui. O que importa não é onde você caiu, mas o que você decide depois da queda. As pessoas aplaudiram de pé. Muitos choravam. De repente, Henrique sentiu o coração disparar. Suor frio escorreu em sua testa. Suas pernas fraquejaram. Mateus correu até ele. Henrique. Ele caiu de joelhos. Pegou a mão do jovem e sussurrou: não deixem o fogo apagar. Cuidem deles. E desmaiou. Foi levado às pressas para o hospital. Os médicos lutaram por horas. A cidade inteira aguardava notícias. Na madrugada, Augusto saiu da sala de espera com os olhos marejados. Ele se foi. O silêncio tomou conta. Mas, naquele mesmo dia, ao nascer do sol, centenas de pessoas se reuniram na praça onde Henrique dera sua última fala. Acenderam velas, cantaram, oraram. Não era luto apenas. Era também celebração de uma vida entregue. E assim, Henrique, o homem que perdeu tudo e se agarrou a uma oração, partiu deixando um legado eterno. Depois dele, Mateus e Augusto assumiram a liderança do projeto. Rebatizaram-no de Instituto Henrique Vasquez, para que ninguém esquecesse sua história. Meses depois, o Instituto já atendia milhares de pessoas. Escolas foram criadas, abrigos restaurados, vidas resgatadas. E em cada sala, em cada mural, havia uma frase simples: quando a fortuna acabou, só restou uma oração. E foi o suficiente. Agora eu te pergunto, você acredita que um único homem pode transformar milhares de vidas apenas por escolher não desistir? Escreve nos comentários. E não se esquece, deixa o like e se inscreve, porque na parte 8 vamos encerrar essa jornada, mostrando como o legado de Henrique continua ecoando através do tempo e inspirando gerações. A morte de Henrique não foi o fim. Na verdade, foi o começo de algo ainda maior. O país inteiro ficou sabendo da sua história. Programas de transmissão vertical, jornais e até autoridades falaram sobre o milionário que perdeu tudo, mas encontrou a vida ao se ajoelhar em oração. No velório, não havia luxo, coroas de flores caras ou discursos políticos. Havia pessoas simples, moradores de rua que ele ajudou, crianças que ele protegeu, famílias que encontraram comida e esperança no projeto Nova Esperança. Cada um que se aproximava do caixão tinha uma história para contar. Uma mulher humilde chorava ao dizer: eu ia desistir da vida, mas um vídeo dele apareceu na minha tela. Hoje estou aqui, viva, porque aquelas palavras me salvaram. Um ex-presidiário ergueu a voz: eu era um assassino frio. Mas naquele dia, quando ele entrou no pátio e disse que eu ainda podia recomeçar, algo mudou. Hoje, sou um homem novo. E assim, história após história, ficou claro, Henrique não havia morrido. Ele continuava vivo em cada vida que havia tocado. O Instituto Mateus e Augusto trabalharam dia e noite para transformar o projeto Nova Esperança em algo ainda mais sólido. Nasceu oficialmente o Instituto Henrique Vasquez. Logo, o Instituto ganhou sedes em várias cidades. Criaram casas de recuperação para dependentes químicos, centros de apoio a ex-detentos, programas educacionais para crianças carentes. Na entrada da primeira sede, gravaram em uma placa a frase que Henrique repetia: quando a fortuna acabou, só restou uma oração. E foi o suficiente. E cada pessoa que lia aquelas palavras entendia que riqueza não era dinheiro, mas impacto. O eco no tempo, anos se passaram. Mateus se tornou um líder respeitado, mas nunca esqueceu as primeiras lições que recebera. Em cada palestra, em cada visita, contava sobre o homem que lhe ensinou a acreditar. Henrique me mostrou que fé não é fuga, é coragem. Ele não foi um herói porque era perfeito. Foi um herói porque decidiu não desistir. O Instituto cresceu tanto que chegou a outros países. Jornalistas estrangeiros vieram conhecer a obra e contaram a história ao mundo. Em pouco tempo, Henrique se tornou símbolo global de resiliência e fé. A carta esquecida um dia,
enquanto organizava antigos pertences de Henrique, Mateus encontrou uma caixa de madeira guardada no fundo de um armário. Dentro havia papéis, anotações e, no topo, um envelope lacrado com seu nome, para quando eu não estiver mais aqui. Com as mãos trêmulas, Mateus abriu. A carta dizia: Mateus, se você está lendo isso, é porque minha jornada terminou. Quero que saiba que nunca desejei aplausos, apenas esperança. A fortuna que perdi foi apenas um empurrão de Deus para que eu encontrasse o verdadeiro tesouro. Pessoas, se em algum momento você sentir medo ou desânimo, lembre-se, uma oração é suficiente para reacender a chama. Não deixe que o Instituto seja sobre o meu nome, mas sobre o nome de cada vida transformada. Eu confio em você. Continue. Mateus chorou como uma criança. Guardou-a carta em seu coração e prometeu honrar aquelas palavras. O reflexo em gerações 10 anos depois, o Instituto Henrique Vasquez já havia transformado centenas de milhares de vidas. Escolas públicas foram inspiradas a adotar programas socioeducativos, baseados em seus princípios. Jovens que um dia estiveram à beira do crime se tornaram professores, líderes comunitários, pais e mães de família. Em uma formatura simbólica de jovens resgatados das ruas, uma menina pegou o microfone e disse: Eu nunca conheci o Sr. Henrique, mas sou fruto do legado dele. Se hoje eu sonho em ser médica, é porque ele acreditou que uma vida nunca está perdida. O público se levantou em aplausos. O reencontro com a história. Certo dia, um jornalista perguntou a Mateus: como você explicaria a vida de Henrique em uma frase? Mateus sorriu, olhou para o céu e respondeu: Henrique foi o homem que perdeu o mundo, mas ganhou a eternidade. O último impacto no aniversário de 20 anos da fundação do Instituto, uma grande cerimônia foi realizada. Gente de todos os lugares veio, autoridades, líderes religiosos, artistas, mas, acima de tudo, pessoas simples. Um documentário sobre sua vida foi exibido em um telão. Mostrava imagens de Henrique falando para pequenas multidões, abraçando crianças, orando com moradores de rua. No final, sua voz ecoava: se eu tivesse outra chance, faria tudo de novo. Porque vale mais salvar uma vida do que acumular 1 milhão. O público ficou em silêncio. Muitos choravam. Então, uma criança ergueu um cartaz escrito com letras coloridas: Obrigado, Henrique. E naquele momento, ficou claro, embora ele tivesse partido, o impacto jamais morreria. A reflexão final: Henrique entrou para a história não como o milionário que perdeu tudo, mas como o homem que descobriu que uma oração sincera vale mais que todo o ouro do mundo. E talvez seja essa a pergunta que ecoa até hoje: quando sua fortuna acabar, seja dinheiro, status ou qualquer coisa em que você confie, o que vai restar em você? Se restar fé, se restar amor, se restar uma oração, isso será o suficiente. E assim encerramos essa jornada. Agora é com você. Se essa história falou com você, escreva nos comentários qual foi a parte que mais tocou o seu coração. Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam que a verdadeira riqueza nunca se perde.